Venda elas para mim, disse o fazendeiro solitário ao pai que chicoteava suas filhas por serem inférteis. Você já imaginou um pai ter coragem de chicotear as próprias filhas apenas porque acreditava que elas não serviam para nada? Essa história aconteceu no Brasil, numa época em que a honra de um homem valia mais que a vida de uma mulher. E o que vou te contar agora vai te deixar em choque até o final. Antes de começar, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque histórias como essa são raras e carregadas de emoção. Na década de 1950, no coração de Minas Gerais, um fazendeiro forte e solitário cavalgava pela estrada de terra quando se deparou com uma cena brutal. Um pai amarrava as próprias filhas em um tronco e, sem piedade, as chicoteava até o sangue escorrer pelas costas delas. O silêncio da noite foi quebrado pelo grito de dor daquelas jovens. E foi nesse instante que o fazendeiro, tomado pela indignação, desceu do cavalo, olhou nos olhos do homem cruel e disse: "Venda elas para mim." Essas palavras mudariam o destino de todos para sempre. E o que acontece no final é algo que você não vai acreditar. Santa Esperança era uma cidade pequena, perdida no interior de Minas Gerais. Era a década de 1950, e ali o tempo parecia correr mais devagar. As ruas de terra se espalhavam empoeiradas no verão e enlameadas nas épocas de chuva. As casas eram simples, muitas feitas de madeira e barro, com telhados de telha velha e janelas de madeira mal pintadas. No centro havia uma igrejinha branca erguida de frente para a praça, onde a vida parecia se concentrar aos domingos. Era ali que todos se reuniam, seja para a missa ou para ouvir as últimas novidades que viajavam de boca em boca. Não havia rádio em todas as casas, muito menos televisão. A notícia se espalhava na conversa fiada do povo, no banco da praça, no balcão da venda ou no cafezinho servido em xícaras de esmalte. As famílias mais pobres trabalhavam de sol a sol. A maioria vivia da roça, tirando o sustento do milho, do feijão, da cana e do café. Os homens passavam os dias curvados no enxadão, enquanto as mulheres cuidavam da casa e lavavam roupa no rio. A vida era dura, marcada por calos nas mãos e pela resignação no olhar. E acima de todos estavam os donos das terras. Os coronéis e fazendeiros ditavam as regras, tinham poder, dinheiro e influência. A palavra deles era lei. O povo respeitava ou temia. Era um tempo em que uma denúncia de injustiça quase nunca chegava às autoridades. A violência dentro das casas ficava escondida atrás das paredes, e muitas mulheres sofriam caladas. Foi nesse cenário que nasceu a família de Antônio, um homem que a cidade inteira conhecia pelo temperamento forte e pela língua ferina. Ele morava em um sítio afastado, no limite de Santa Esperança, onde criava gado e plantava cana-de-açúcar. Tinha 2 filhas, Maria e Helena, moças já crescidas e bonitas, mas que carregavam no corpo e na alma as marcas de uma vida de sofrimento. O povo comentava, baixinho na feira, cochichando entre si: "Você viu? Parece que as filhas de Antônio não podem ter filhos. Ele não perdoa, diz que são imprestáveis. Coitadas, vivem no tronco do pai." Esses rumores percorriam a cidade, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Antônio era do tipo que não pensava 2 vezes antes de usar o cinto ou o chicote, fosse nos bois ou nas próprias filhas. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, vivia Gabriel, um jovem fazendeiro de 28 anos, belo, musculoso e respeitado na região. Apesar da fortuna herdada dos pais, levava uma vida solitária. A sua fazenda, rica em gado e cavalos de raça, contrastava com a tristeza de sua alma. Quem o via cavalgando nas estradas de terra dizia que havia nele algo de misterioso. Um homem de coração bom, mas marcado por uma solidão que ninguém conseguia explicar. Era esse mundo de contrastes, de miséria e fartura, de dor e de poder, que seria palco da história que mudaria o destino de Gabriel, Maria e Helena para sempre. E me diga, de que cidade você está assistindo essa história agora?
Quero muito saber até onde essa narrativa está chegando. Gabriel era um homem de presença marcante. Aos 28 anos, herdara uma das maiores fazendas da região depois da morte repentina dos pais em um acidente de charrete. Desde muito novo, aprendera a lidar com o gado, a terra e a dureza da vida no campo. Era um homem que, de tão acostumado à lida, tinha os músculos firmes e os braços calejados, mas o coração guardava uma ferida que ninguém via. Apesar da riqueza e do respeito que conquistara entre os vizinhos, sua vida era vazia. Ao cair da tarde, quando os peões iam embora e o silêncio tomava conta do curral, ele se sentava no alpendre da casa grande, olhando o horizonte sem fim. Era naquele silêncio que a solidão doía mais. Muitos diziam que Gabriel era disputado pelas moças da cidade. Na festa da padroeira sempre aparecia bem arrumado, mas nunca se demorava em danças ou conversas. Tinha um jeito reservado, misterioso, e isso só aumentava a curiosidade de todos. Mas por trás daquele silêncio havia um segredo. Gabriel tinha medo de se apegar. Já sofrera uma decepção quando, anos antes, se apaixonara por uma jovem que o abandonou para se casar com um comerciante rico da capital. Desde então, aprendera a erguer barreiras em volta do coração. O único lugar onde ele se sentia em paz era entre os cavalos. Montava seu garanhão baio, de pelo marrom reluzente, e passava horas cavalgando pelas estradas, como se tentasse fugir dos próprios pensamentos. Quando voltava, suado e coberto de poeira, a casa grande parecia ainda mais vazia. Certa noite, sentado à mesa enorme da cozinha, apenas com o barulho do vento batendo nas janelas, confidenciou ao capataz da fazenda, um homem de confiança. João, às vezes, eu acho que essa terra toda não serve de nada. De que adianta ter gado, ter ouro guardado, se não tenho ninguém para dividir a vida? O capataz o olhou com respeito e respondeu: Doutor Gabriel, o Senhor ainda vai encontrar quem mereça esse coração. A solidão não dura para sempre. Gabriel apenas baixou a cabeça, sem responder. Por dentro, não acreditava naquelas palavras. Achava que sua sina era viver cercado de terra, bois e cavalos, mas sem ninguém ao lado. Ele não imaginava que o destino já estava preparando um encontro inesperado, cruel e ao mesmo tempo transformador. Um encontro que aconteceria em uma estrada de terra, numa noite em que o sangue e o sofrimento iriam cruzar sua vida para sempre. Antônio era um homem marcado pelo tempo e pela dureza da vida. Tinha pouco mais de 50 anos, mas aparentava bem mais. Os cabelos já grisalhos estavam sempre desgrenhados, o rosto queimado de sol e cortado por rugas profundas que mais pareciam cicatrizes de ressentimento. Trabalhava na pequena propriedade herdada do pai, mas, ao contrário de muitos homens esforçados, não tinha gosto pelo trabalho. Era amargo, impaciente e passava boa parte dos dias bebendo cachaça em um copo sujo, sentado na varanda da casa velha. O álcool alimentava a fúria que já morava dentro dele. Quando bebia, sua voz ficava mais alta, suas mãos mais pesadas, e suas filhas, Maria e Helena, sabiam que qualquer descuido poderia lhes custar caro. Ele carregava uma frustração que se transformava em ódio. Não aceitava que suas filhas, já moças feitas, não tivessem lhe dado netos. Para ele, uma mulher sem filhos era uma vergonha. Repetia isso em voz alta, batendo o punho na mesa. Duas inúteis, imprestáveis. Para que Deus me deu essas desgraças? As palavras de Antônio cortavam como faca. Maria abaixava a cabeça em silêncio, os olhos marejados, enquanto Helena, mais firme, arriscava retrucar. Pai, não é culpa nossa. Nós não escolhemos isso. A resposta vinha rápida, em forma de grito e muitas vezes de palmadas ou chicotadas. O povoado de Santa Esperança sabia da fama de Antônio. Nas feiras e na venda, os cochichos eram inevitáveis. É um bruto, coitadas das meninas, mas ninguém tinha coragem de interferir. A violência dentro da casa de um homem ainda era vista como assunto de família.
À noite, quando a escuridão caía sobre o sítio, os vizinhos mais próximos podiam ouvir o barulho seco do couro do chicote e os gritos sufocados das moças. Era um tormento silencioso para todos, mas Antônio não via problema algum. Para ele, estava apenas ensinando as filhas. O rancor de Antônio cresceu tanto que já não olhava para Maria e Helena como filhas de verdade. Enxergava nelas um peso, uma vergonha, um castigo que carregava todos os dias, e para aliviar essa raiva, usava da crueldade. Essa crueldade se tornaria ainda mais violenta na noite em que o destino colocaria Gabriel no caminho daquela família. Uma noite em que o sangue e a dor se tornariam inevitáveis. Se você também ficou revoltado com esse pai tão cruel, deixe o seu like neste vídeo. Assim, mais pessoas vão conhecer essa história triste e verdadeira da nossa terra. Maria e Helena cresceram lado a lado, compartilhando não apenas o mesmo teto, mas também as mesmas lágrimas. Apesar de unidas pelo sangue, cada uma enfrentava o sofrimento à sua maneira. Maria, a mais nova, tinha apenas 20 anos. Era uma jovem linda, de pele clara como porcelana, cabelos longos e olhos verdes que chamavam atenção em qualquer lugar. Sua beleza, no entanto, não era motivo de orgulho dentro de casa. Para o pai, aquilo não significava nada, já que, segundo ele, não servia para gerar filhos. Maria era mais delicada, sensível e sonhadora. Guardava dentro de si o desejo de um dia fugir daquela vida e encontrar alguém que a enxergasse além das acusações cruéis do pai. Mas sua fragilidade fazia com que se calasse diante das agressões. Chorava baixinho, escondida no quarto, mordendo o lençol para que seus soluços não fossem ouvidos. Helena, a irmã mais velha, tinha 22 anos. Era também bonita, mas sua beleza já estava marcada pela dureza da vida. O olhar era firme, mas carregado de tristeza. Helena tinha um espírito mais rebelde, não aceitava a humilhação calada. Muitas vezes tentava defender a irmã mais nova das fúrias de Antônio, colocando-se na frente dela para receber o peso das mãos e dos chicotes. Essa coragem, no entanto, só aumentava a raiva do pai. "Cala a boca, Helena!" gritava Antônio quando a filha tentava argumentar. "Pai, nós não merecemos isso", retrucava ela, a voz embargada. "Merecem sim, merecem porque me envergonham diante da cidade inteira", respondia ele, o olhar cheio de ódio. As duas, apesar de todo o sofrimento, encontravam um no colo da outra o pouco de conforto que restava. Nas noites mais pesadas, depois das surras, Maria deitava a cabeça nos ombros de Helena, e a irmã acariciava seus cabelos tentando consolar. "Aguenta, Maria. Um dia isso vai passar. A gente não vai viver assim para sempre." Mas no fundo, nenhuma das duas sabia como escapar daquele ciclo de dor. Viviam isoladas, vigiadas e sem ninguém em quem confiar. A esperança era uma chama fraca que mal conseguia se manter acesa. O povoado as via poucas vezes. Quando apareciam na missa de domingo, os vestidos surrados e os olhos baixos denunciavam a vida difícil que levavam. As outras moças da cidade cochichavam. "Que pena, tão bonitas, mas com aquele pai." Os rapazes as olhavam com interesse, mas logo se afastavam por medo da fúria de Antônio. Maria e Helena viviam como prisioneiras dentro da própria casa. Sonhavam com liberdade, sonhavam com amor. Sonhavam em viver como mulheres comuns, mas tudo parecia distante, inalcançável, como se fosse apenas fantasia. Elas não imaginavam que o destino estava prestes a cruzar seus caminhos com o de Gabriel e que a dor que as acompanhava desde pequenas seria também a ponte para uma reviravolta que ninguém na cidade ousaria prever. A noite caiu pesada sobre Santa Esperança. O vento soprava frio, fazendo ranger as janelas da casa simples de Antônio. A lamparina pendurada no alpendre tremeluzia, lançando sombras compridas no terreiro. Dentro, o cheiro forte de cachaça e suor anunciava o que estava por vir. Antônio cambaleou até a porta, o rosto vermelho, os olhos injetados. "Saem para fora!" berrou, apontando para o quintal.
Hoje vocês vão aprender de vez. Maria, pálida, levou a mão ao peito como se tentasse segurar o coração que batia descompassado. Helena apertou a mão da irmã e sussurrou: fica atrás de mim. O que ele quiser fazer, que faça comigo. As duas desceram os 3 degraus de madeira. O terreiro estava úmido, a terra cheirava a chuva antiga. Antônio arrastou um banco, jogou uma corda grossa no chão e, sem qualquer pudor, mandou: virem de costas. Helena deu um passo à frente. Pai, pelo amor de Deus, a gente não merece isso. Merece sim! Rosnou ele, já desenrolando o cinturão de couro grosso. Cidade inteira ri da minha cara. 2 filhas bonitas e nenhuma me dá neto. Maria tremia dos pés à cabeça, mas ainda tentou. Não fala assim, pai. A gente pode trabalhar mais, pode cuidar melhor da roça. Cala a boca, cuspiu, aproximando-se dela com o rosto colado. Trabalho não apaga vergonha. Ele amarrou as mãos de Helena no tronco do velho ipê que fazia sombra pela manhã. Depois agarrou Maria pelo braço com brutalidade e fez o mesmo com ela, um pouco mais ao lado. O couro do cinturão bateu no chão com um estalo seco. O primeiro golpe cortou o silêncio como um raio. Helena mordeu o lábio, os olhos úmidos, mas firme. O segundo golpe veio mais e forte. Maria gemeu baixo, tentando não chorar, como se o choro agravasse a culpa que o pai lhe jogava nos ombros desde menina. Vocês vão aprender, gritava Antônio entre um gole de cachaça e outro. Vão entender o que é vergonha. De repente, o som de cascos quebrou a monotonia da noite. Um cavalo surgiu na estrada de terra, aproximando-se rápido, o baio marrom reluzindo sob a luz da lua. O cavaleiro puxou as rédeas diante da cena. Era Gabriel. A respiração dele travou no peito ao ver as 2 moças presas, o corpo encolhido, o couro do cinturão levantando no ar. Pare com isso. A voz de Gabriel ecoou firme, mas controlada, como quem sabe que qualquer passo em falso acende um barril de pólvora. Antônio virou, cambaleando, a garrafa ainda na mão. Quem é você para meter o bedelho na minha família? Cuspiu as palavras, o rosto em riste. Gabriel desmontou devagar, sem desviar os olhos. O cavalo resfolegou, impaciente. Ninguém tem o direito de fazer isso com mulher nenhuma. Solta as 2 agora. Helena respirou aliviada ao reconhecê-lo. Já tinha visto Gabriel passando a cavalo algumas vezes na estrada, sempre calado, mas com um olhar que não feria. Maria, com o rosto molhado de lágrimas, apenas repetiu baixinho: por favor. Antônio deu uma risada seca que terminou num pigarro. Vai embora, fazendeirinho. Aqui mando eu. Essas 2 não prestam. Um novo golpe cortou o ar. Gabriel fechou a mão, o maxilar marcado pela raiva contida. Deu um passo à frente, outro, até ficar diante de Antônio. A diferença de postura entre eles era gritante. De um lado, um homem tomado pelo álcool e pela frustração. Do outro, um homem inteiro, que conhecia o peso da terra, mas também o valor da dignidade. Eu falei para soltar. A voz de Gabriel veio baixa, o que a tornava ainda mais ameaçadora. Agora, o silêncio pesou como chumbo. O vento soprou, levando poeira fina. O couro, ainda suspenso, vacilou na mão de Antônio. Ele avaliou o homem à sua frente, apertou a garrafa, num gesto de deboche, estalou o cinturão no chão mais uma vez, perto dos pés de Gabriel. Vai fazer o quê, hein? Desafiou, abrindo os braços. Vai me ensinar a ser pai? Gabriel segurou o olhar por um segundo que pareceu longo demais. Dentro dele, algo antigo. Um vazio, uma tristeza, uma necessidade de proteger, tomou forma. Ele desviou os olhos por um instante para Maria e Helena e viu nelas não apenas o medo, mas um pedido silencioso de salvação. Um relâmpago riscou o céu ao longe. Então Gabriel respirou fundo, se adiantou 2 passos e disse, com uma convicção que nem ele sabia que tinha: chega, e isso acaba hoje. Antônio abriu um sorriso torto, perigosamente divertido, como quem encontrou um jogo novo para brincar. Aproximou-se de Gabriel quase peito com peito, o hálito de cachaça queimando o ar. E como é que você acha que isso vai acabar? Gabriel não recuou.
Olhou de novo para as moças amarradas. O couro agora balançava na mão do agressor, sem descida. Havia ali um instante único, frágil, em que qualquer palavra errada poderia virar tragédia. Gabriel soube escolher o silêncio, e esse silêncio foi o último sinal antes da decisão que mudaria o destino de todos naquela propriedade. O vento soprou mais forte. A lamparina fez sombra nas paredes. Maria cerrou os olhos. Helena endireitou a coluna, como se dissesse sem voz: vai. E então, com a calma de quem mede o próprio coração, Gabriel tomou a decisão que revelaria quem ele era de verdade. Uma decisão que você vai ver no próximo passo dessa história. Você, no lugar de Gabriel, teria coragem de enfrentar Antônio naquela hora? O silêncio parecia pesar sobre o terreiro. Maria e Helena, ainda amarradas ao tronco, mal conseguiam respirar. Antônio, embriagado e com o couro ainda na mão, se mantinha firme diante de Gabriel, como um animal acuado pronto para atacar. O fazendeiro, no entanto, não vacilou. Seus olhos castanhos refletiam raiva e compaixão ao mesmo tempo, um misto de indignação e firmeza. Ele respirou fundo e, com a voz firme, disparou as palavras que ninguém jamais esperaria ouvir naquela noite. Venda elas para mim, Antônio. A frase ecoou no ar como um trovão. Maria arregalou os olhos, confusa, sem acreditar no que tinha acabado de escutar. Helena, ainda com o corpo latejando das chicotadas, sentiu o coração disparar. O pai, por sua vez, soltou uma gargalhada rouca, debochada, quase sem fôlego. Vender? Cuspiu as palavras, rindo alto. Você ficou doido, fazendeirinho? Querer comprar essas duas imprestáveis? Gabriel não se deixou abalar. Deu um passo à frente e encarou o velho. Se para você elas não servem, então me entregue. Eu pago o preço que quiser. Antônio ergueu a garrafa de cachaça, tomou um gole generoso e enxugou a boca com as costas da mão. E o que você quer com elas, hein? Perguntou com ironia. Vai fazer o que com duas mulheres que não podem lhe dar filhos? Gabriel manteve a calma, mesmo que por dentro o sangue lhe fervesse. Isso não é da sua conta. O que importa é que você não encoste mais nelas. O pai deu um passo para trás, rindo outra vez. Estava bêbado demais para medir as consequências. Pois bem, se você quer levar essa vergonha embora, leve. Me dê 10 cabeças de gado e elas são suas. Maria tentou falar, a voz embargada. Não, por favor, Gabriel, não faça isso. Helena também se agitava, desesperada, pensando que talvez Gabriel quisesse apenas levá-las para outro tipo de sofrimento. Mas o olhar firme do fazendeiro as fez calar. Ele não disse nada, mas no silêncio havia uma promessa. Elas estariam a salvo. Amanhã cedo mando os bois, respondeu Gabriel, seco, encarando Antônio. E você nunca mais chega perto delas. O pai estalou o couro uma última vez no chão e se afastou, cambaleando até a varanda, ainda rindo sozinho. Pois leve essas duas desgraças embora da minha vida. Gabriel soltou as cordas devagar, com cuidado. Maria caiu de joelhos, exausta, e Helena a segurou pelos ombros. O fazendeiro as ergueu, uma de cada lado, como quem carrega um peso precioso e frágil. Não houve mais palavras naquela noite. Apenas o som dos cascos do cavalo se afastando, levando consigo duas mulheres marcadas pela dor e um destino que jamais seria o mesmo. E assim, com um gesto impensável e corajoso, Gabriel comprava não apenas duas vidas, mas também o direito de mudar para sempre o rumo de sua própria história. Eles chegaram ainda antes do amanhecer. O céu estava pálido e a névoa subia do pasto como um suspiro. Gabriel desmontou com cuidado, ajudou Helena a descer do lombo do cavalo e depois amparou Maria, que mal sentia as pernas. A casa grande ficava no alto de um terreiro amplo, cercada por mangueiras e pelo cheiro de café antigo. No fundo, via-se o curral, os bebedouros, a tulha. Tudo parecia arrumado, sólido, como se o tempo ali não ousasse derrubar nada. Entrem, disse Gabriel, abrindo a porta principal. Aqui ninguém toca em vocês. Aqui quem manda no corpo e na vida de vocês são vocês. Na cozinha, o fogão a lenha ainda conservava brasas da noite.
Dona Zefa, a cozinheira, uma senhora de mãos firmes e olhar doce, acordou sobressaltada com o barulho. Doutor Gabriel, que foi? São visitas, Zefa, respondeu ele baixo. Precisam de banho quente, pano limpo e um pouco de silêncio. Zefa correu, acendeu a chama, ferveu água, trouxe ervas para lavar as marcas nas costas das moças. João, o capataz, apareceu na porta, chapéu à mão. Mando buscar o doutor da cidade? Agora, disse Gabriel. Primeiro deixem descansar. E você, João? Amanhã cedo leva as 10 cabeças de gado para a propriedade do Antônio. Entregue e avise que, se ele chegar a 10 léguas desta fazenda, lida é comigo. No quarto de hóspedes, as paredes caiadas exalavam sabão fresco. Zefa tratou as feridas com cuidado, conversando baixinho para que a dor não se sentisse sozinha. Meninas, vai arder um pouco, mas passa. Aqui passa. Helena, apesar do corpo tenso, agradeceu com um aceno. Maria, com a voz pequena. A senhora é boa. Sou mulher como vocês, respondeu Zefa. E mulher sabe o peso do mundo. Horas depois, já alimentadas com mingau e café fraco, as duas se sentaram à mesa grande. Gabriel ficou de pé sem se impor, quase pedindo licença ao próprio silêncio. Algumas coisas vocês precisam saber. Primeiro, não me devem nada. Segundo, ninguém aqui vai levantar a mão para vocês. Terceiro, se quiserem ir embora um dia, vão. Se quiserem ficar, ficam. A fazenda é grande, dá para se ir. Trabalhar, descansar, aprender, do jeito que quiserem. Helena, ainda desconfiada, ergueu os olhos. Por que o senhor nos comprou? Gabriel sustentou o olhar. Não comprei pessoas. Paguei para que o seu pai parasse de machucar vocês. Foi a saída que eu encontrei naquela hora. Não é certo, eu sei, mas foi o que impediu que ele desse mais um golpe. As palavras ficaram no ar, pesadas e brandas ao mesmo tempo. Maria puxou o lençol sobre os ombros, como quem veste um novo começo. E agora? O que o senhor espera da gente? Que comam, que durmam, que curem as costas. O resto a gente decide depois. Nos dias seguintes, a fazenda ensinou outro ritmo às irmãs. Pela manhã, a luz entrava pela janela e recortava o chão de madeira. O cheiro de pão de milho, as vozes dos peões no curral, o barulho da água caindo na bica compunham uma melodia que elas nunca tinham ouvido. Helena encontrou refúgio nos cavalos. Passava as mãos nas crinas, falava baixinho com o baio marrom de Gabriel, que resfolegava, manso, como se entendesse. Você é livre, né? Murmurava entre carícias. Me ensina a respirar sem medo. Maria, mais doméstica, gostava de ficar perto de Zefa, aprendendo receitas, dobrando panos, descobrindo o prazer de mexer em coisas que não machucavam. Às vezes, sozinha na varanda, observava Gabriel no pasto, camisa aberta, o peito marcado pelo sol, dando ordens curtas e justas. Havia firmeza naquele homem, mas nenhuma violência. E, se um peão levantava a voz, ele cortava no nascedouro. Aqui não se grita com mulher, dizia apenas. E o assunto morria. Numa tarde de chuva fina, as nuvens desciam baixas e a fazenda parecia um quadro molhado. Helena, curiosa, pediu. Me deixa montar, só um pouquinho. Gabriel hesitou, depois sorriu de canto. Se for no meu baio, vou junto. Ele ajustou a sela, mostrou como segurar as rédeas, subiu atrás apenas para dar apoio e logo em seguida desceu, mantendo distância. Agora é você e ele. Devagar. Helena avançou alguns passos, trêmula, depois riu, um riso curto que ela mesma estranhou. Aquilo era novo, a sensação de que o corpo podia obedecer a ela e não ao medo. As noites, porém, ainda traziam fantasmas. Certa vez, Maria acordou com um sobressalto, o pesadelo preso na garganta. Bateu à porta da cozinha, onde Zefa velava o café. Foi só um sonho, minha filha, disse a cozinheira, abraçando-a. Sonho não deixa marca. Gabriel apareceu na soleira, sem entrar. Precisam de alguma coisa? Não, senhor, respondeu Maria, enxugando o rosto. Já passou. Tá certo. Se precisar, a luz da sala fica acesa. A casa é de vocês também.
A notícia de que as filhas de Antônio estavam na fazenda de Gabriel correu Santa Esperança. Na venda cochichavam. Dizem que ele comprou as duas. Comprou nada. Salvou. Retrucava outro mais corajoso. E se o pai delas se aproximar, vai ter encrenca. O assunto chegava aos ouvidos de Gabriel como vento distante. Ele não buscava briga, mas também não desviaria dela. João mantinha discreta na porteira, e os peões sabiam que respeito não era sugestão ali, era regra. Com o passar das semanas, pequenos gestos começaram a construir outra vida. Gabriel deixou duas chaves sobre a mesa. Uma é do quarto, a outra do armário onde ficam os vestidos. Tomem, são só de vocês. Maria segurou a chave como quem segura um destino. Helena sorriu, tímida, e guardou a dela no bolso do vestido novo. Ainda havia dor. As cicatrizes nas costas levavam tempo para fechar. As da alma, mais ainda. Mas a casa grande devolvia coisas simples. O barulho da chuva na telha, o cheiro da terra molhada, a segurança de dormir sem esperar um grito. Aos poucos, o medo deixava de ditar cada movimento. E no vazio que a dor abria, outra coisa brotava. Algo que nem Maria nem Gabriel ousavam nomear. Mas estava ali, caminhando devagar, na cadência das horas. Numa noite de luar, Maria parou na varanda. Gabriel vinha do curral, camisa solta, passos cansados. Eles se olharam por um instante, como quem reconhece uma solidão parecida. Ele fez um gesto com a cabeça, um boa noite, sem palavras. Ela respondeu com um sorriso pequeno. E foi o suficiente para, por dentro, alguma janela se abrir. A fazenda não curou tudo, mas, pela primeira vez, deu às irmãs um lugar onde a dor não era sentença, era só uma lembrança teimosa, que o tempo, com paciência, talvez apagasse. E o destino, silencioso, já afiava a próxima lâmina, preparando aquilo que mudaria mais uma vez o rumo dessa história. Já se inscreveram no canal? Se vocês gostam de histórias de época, se inscrevam agora para acompanhar os próximos capítulos. Os dias passavam na fazenda de Gabriel e a rotina parecia querer devolver às irmãs algo que elas nunca tinham conhecido de verdade, um pouco de paz. Mas mesmo rodeadas pelo silêncio da roça, pelo canto dos galos e pelo barulho suave das águas da bica, Maria e Helena carregavam dentro de si marcas que ninguém via. As costas ainda doíam, mas eram as cicatrizes invisíveis que mais pesavam. À noite, quando todos já dormiam, Maria ficava acordada, os olhos fixos no teto de madeira, lembrando cada palavra cruel que o pai gritara. Vocês não prestam, são inúteis, vergonha para minha casa. Essas frases ecoavam em sua mente como se tivessem sido gravadas a ferro. Helena, por sua vez, tentava ser firme diante da irmã, mas também carregava sua dor. Na varanda, às vezes, sentava-se sozinha e olhava para o horizonte, tentando entender o sentido de tudo. O vento batia em seus cabelos, e ela murmurava como se falasse com alguém invisível. Será que um dia a gente vai conseguir ser feliz de verdade? Gabriel percebia, mesmo sem que elas falassem. Ele era um homem acostumado a lidar com o silêncio e sabia ler nos olhos aquilo que as palavras não diziam. Numa tarde, ao encontrar Maria chorando escondida atrás do estábulo, aproximou-se devagar. "Está tudo bem?" perguntou, a voz calma. Ela rapidamente enxugou o rosto com as mãos. "Está sim, senhor." Gabriel ficou em silêncio por um instante e depois respondeu. "Não precisa me chamar de senhor. Eu não sou seu dono." Maria abaixou os olhos envergonhada. "Mas é que eu não sei como falar. Fale do jeito que seu coração mandar. Aqui ninguém vai lhe castigar por isso." As palavras dele soaram diferentes. Maria sentiu como se tivesse ouvido pela primeira vez alguém lhe dar liberdade de ser quem era. Helena também tinha seus momentos de angústia. Apesar de se sentir mais viva ao cuidar dos cavalos, ainda carregava um medo constante dos homens. Sempre que João, o capataz, se aproximava para oferecer ajuda, ela recuava instintivamente, como se esperasse violência. João, respeitoso, se afastava em silêncio, entendendo a desconfiança que ela trazia.
Certa noite, na cozinha, Helena desabafou com Zefa. Eu não consigo confiar, Zefa. Eu vejo qualquer homem e meu coração dispara, como se fosse acontecer tudo de novo. A cozinheira segurou suas mãos e respondeu firme. O coração leva tempo, minha filha. Mas não se esqueça, não é todo homem que é como seu pai. Essas conversas plantavam pequenas sementes de esperança, mas a dor ainda era forte. Maria tinha pesadelos quase todas as noites, revivendo o momento do chicote, o som seco cortando o ar, o riso cruel de Antônio. Muitas vezes acordava gritando, e Gabriel ia até a porta do quarto sem entrar, apenas perguntando de longe, quer um copo d'água? Ela balançava a cabeça tentando se acalmar, e ele se retirava sem insistir. Era nesse respeito, silencioso, que pouco a pouco Gabriel ia conquistando algo que jamais poderia ser comprado. A confiança delas. Não era fácil. As irmãs haviam aprendido a se encolher diante do mundo, e abrir novamente o coração parecia impossível. Mas aos poucos, começaram a perceber que naquela casa, naquela fazenda, o medo não era mais lei. Ainda assim, as feridas da alma demoravam mais a cicatrizar do que qualquer marca no corpo. A lembrança da crueldade do pai era como um fantasma que insistia em rondar seus dias. E seria justamente esse fantasma que em breve voltaria para assombrar a nova vida que estavam tentando construir. O tempo corria devagar na fazenda de Gabriel, e cada dia trazia um novo aprendizado para Maria e Helena. Já não havia gritos, nem o estalo do couro no ar, mas o medo ainda caminhava ao lado delas. Aos poucos, no entanto, a rotina da fazenda começava a lhes mostrar que a vida podia ser diferente. Maria, a mais delicada, encontrou um certo refúgio nos pequenos gestos. Gostava de acompanhar Zefa na cozinha, aprender receitas, dobrar panos, arrumar a mesa. Sempre que Gabriel entrava, com passos firmes depois de um longo dia de trabalho, ela se sentia estremecer. O homem de camisa aberta, o peito marcado pelo sol e o olhar profundo, trazia uma presença que lhe causava ao mesmo tempo respeito e uma sensação de segurança. Numa tarde de domingo, enquanto Maria cortava legumes, Gabriel entrou na cozinha. "Precisa de ajuda?" perguntou ele, olhando o que ela fazia. Ela sorriu de leve, tímida. "Acho que não, mas se quiser sentar e conversar já ajuda bastante." Ele se sentou no banco de madeira, apoiou os cotovelos na mesa e ficou observando. "Você cozinha bem", comentou. Maria abaixou os olhos, corando. "É só o que sei fazer além de costurar." "Não diga isso", retrucou Gabriel sério. "O valor de uma pessoa não está no que ela faz, mas em quem ela é." Essas palavras ficaram gravadas no coração de Maria como um sussurro novo, diferente de tudo que ouvira até então. Helena, por outro lado, passava cada vez mais tempo com os cavalos. O baio marrom de Gabriel, que parecia selvagem para qualquer outra pessoa, se acalmava quando ela o tocava. Era como se os dois compartilhassem a mesma dor. "Você entende, não entende?" dizia Helena, passando a mão pela crina do animal. "A gente só quer ser livre. Só isso." Gabriel, observando de longe, respeitava aquele momento. Sabia que era ali, entre os animais, que Helena conseguia respirar sem medo. Com o passar das semanas, Maria e Gabriel começaram a trocar olhares mais longos, conversas demoradas ao entardecer. Ele nunca forçava nada, mas bastava a presença dele para que ela sentisse algo que ainda não tinha coragem de nomear. Uma noite na varanda, a lua iluminava o terreiro quando Maria falou quase num sussurro. "Eu nunca pensei que pudesse existir um lugar onde eu não tivesse medo." Gabriel, de pé, olhando o horizonte, respondeu: "Medo não combina com você, Maria. Você nasceu para sorrir." Ela se emocionou, os olhos marejados. "Mas eu nem lembro como é sorrir de verdade." Gabriel a olhou com ternura. "Então, deixa que eu espero até você lembrar." Aos poucos, o coração de Maria foi se abrindo, como uma flor que insiste em florescer mesmo depois de tantas tempestades. Helena, embora não demonstrasse da mesma forma, também sentia alívio ao perceber que alguém cuidava delas sem pedir nada em troca. Na fazenda, tudo parecia ganhar cor novamente, mas, ao longe,
uma sombra ainda O pai rondava. cruel Não havia desaparecido de verdade. E quando ele retornasse, traria consigo não apenas o peso da violência, mas também a prova de que as feridas do passado não se curam com facilidade. E você que acompanha essa história, acha que essas jovens merecem justiça? Deixe nos comentários. Justiça por Maria e Helena. As primeiras chuvas de outubro tinham deixado a terra fofa, e a fazenda respirava cheiro de mato novo. Parecia que tudo ia, enfim, entrar nos trilhos. Mas notícia ruim corre. Ligeiro. Na venda de Santa Esperança, o assunto da semana era um só. Antônio tá rosnando pela cidade, dizendo que foi enganado, que quer as filhas de volta, ou mais gado. Essas palavras chegaram aos ouvidos de Gabriel como vento frio. Ele não era homem de se esconder, mas sabia que imprudência custa caro. João, disse ao capataz na beira do curral, de hoje em diante, porteira trancada ao cair da tarde. Qualquer visita, me chama, sem confusão, mas sem medo. Pode deixar, doutor, respondeu João ajeitando o chapéu. Aqui ninguém passa em cima da lei da casa. Maria e Helena tentavam seguir o dia a dia. Maria ajudava Zefa com os pães de milho, as mãos cheirando a manteiga e açúcar mascavo. Helena, como sempre, passava a manhã entre os cavalos, penteando a crina do baio marrom, falando baixinho com ele. Mas havia algo no ar, um pressentimento, que deixava os gestos mais atentos, as falas mais curtas. Gabriel percebia e circulava a casa com olhos de guarda. No fim de uma tarde, quando o sol começava a sumir atrás do morro e tingia de cobre as cercas, escutou-se o trote apressado na estrada. João, que vigiava a porteira, endireitou a coluna. Surgiu, cambaleando mas decidido, Antônio. O chapéu torto, a barba por fazer e na cintura um velho revólver com cabo de madeira. Abra essa porteira, peão! Gritou batendo com a palma da mão no arame. Eu vim buscar o que é meu. João se colocou à frente firme, sem grosseria. O senhor só entra se o patrão autorizar. Patrão? O riso de Antônio saiu como um toceiro. O patrão das minhas filhas sou eu. Aquelas duas não valem 10 bois, eu quero de volta, ou então dobro de gado. Gabriel chegou sem pressa, mas com uma presença que enchia o caminho. Parou a uns 3 passos, encarou o homem que um dia chamaram de pai. Você fez negócio e recebeu o combinado, e antes do gado recebeu misericórdia. Aqui ninguém lhe deve nada. Deve sim, cuspiu Antônio. Deve a minha honra. A cidade tá rindo de mim. Dizem que eu vendi minhas filhas como se fosse bezerro. Quero elas de volta. Maria e Helena tinham aparecido à porta, atrás de Zefa, que as manteve ali, protegidas pelo umbral. Maria apertou o pano do avental, as mãos tremendo. Helena, de queixo firme, manteve os olhos em Gabriel. Ele percebeu o movimento e, sem voltar o rosto, falou para dentro de casa. Zefa, fecha a porta. A velha senhora obedeceu, mas ficou com a fresta aberta o suficiente para ouvir e, se preciso, correr. Antônio, disse Gabriel, com calma, como quem dita a regra de curral. Você não vai levar essas mulheres a lugar nenhum e não vai ganhar mais um fio de boi por cima do que já recebeu. O que você ganhou foi o alívio de não responder por crime. O outro avançou um passo, a mão roçando o cabo do revólver. Crime! Crime é roubar filha de pai vivo! Crime é levantar couro em costas de mulher, respondeu Gabriel sem elevar a voz. Crime é tratar gente como bicho. O ar ficou espesso e até o vento pareceu parar. João deu meio passo para o lado, pronto para qualquer coisa, sem tirar a mão da cinta. Antônio puxou a arma 2 dedos para fora do coldre, como quem mostra dente. Eu vou entrar nessa casa, rosnou. Nem que seja por cima de você. Tenta, devolveu Gabriel seco. Mas lembre que aqui ninguém está sozinho. No curral, um boi mugiu longo, como se anunciasse tempestade. O baio marrom, inquieto, bateu o casco no chão. Dentro de casa, Maria abraçou Helena por trás, o rosto encostado nas costas da irmã. Não vai acontecer nada, sussurrou, tanto para consolar quanto para acreditar. Antônio deu mais um passo, já com o revólver pela metade fora do coldre.
O olho dele tinha o brilho do homem que bebeu coragem demais. Eu conto até 3, ameaçou, abrindo os braços. 1. Gabriel não recuou. O corpo inteiro dele dizia, daqui não passa. João, com a visão treinada, já calculava o pulo. A luz do fim da tarde, cortando o pó do terreiro, fazia de tudo um quadro tenso. 2. No batente da porta, Zefa fez o sinal da cruz sem que ninguém visse. Maria fechou os olhos por um segundo. Helena inspirou fundo, como quem toma para si uma decisão antiga. 3. O resto veio na velocidade dos acontecimentos que não cabem em palavras. O braço de Antônio ergueu a arma. João foi rápido, mas a distância era curta. Gabriel avançou um passo, o suficiente para interpor o corpo entre a casa e a ameaça. O tempo, por um instante, pareceu se partir ao meio. E ali, naquele corte fino entre o antes e o depois, cada um revelou o que trazia por dentro. A noite ia cair e a história, que já tinha mudado uma vez, se preparava para mudar de novo. O sol já se escondia atrás das montanhas quando o som seco de um disparo ecoou pelo terreiro. O cheiro de pólvora queimou o ar e por um segundo o mundo inteiro pareceu parar. Gabriel, que avançara para se colocar entre a casa e Antônio, sentiu o coração gelar ao perceber que não fora ele o atingido. Um grito desesperado rasgou o silêncio. Helena, jovem, que se movera instintivamente para proteger Maria e o próprio Gabriel, caiu de joelhos na porta da casa. O sangue escorria devagar, manchando o vestido simples de algodão. Os olhos dela se arregalaram e a respiração saiu em soluços curtos. Não! Maria se lançou ao lado da irmã, segurando-a nos braços. Aguenta, pelo amor de Deus, aguenta! Gabriel se virou, tomado pela fúria, e arrancou a arma da mão de Antônio com um golpe seco. O revólver caiu no chão e o velho cambaleou, ainda atônito, sem acreditar no que fizera. Eu não queria, balbuciou, mas a voz se perdeu em meio ao choro das filhas. João correu, segurando Antônio pelos ombros e o empurrando para longe. Some daqui, seu miserável. Some antes que a cidade inteira saiba o que fez. Mas Gabriel nem ouviu. Estava ajoelhado ao lado das duas, tentando conter o sangue com as próprias mãos. Seus olhos, geralmente firmes, agora brilhavam de desespero. Helena, olha para mim. Fica comigo. Não fecha os olhos. Helena apertou a mão de Maria com força, tentando falar. O corpo tremia, mas havia uma serenidade estranha no olhar, como se tivesse algo a revelar antes do último suspiro. Eu só queria proteger vocês, disse com a voz falhando. Maria chorava desesperada. Não fala assim, você não vai embora, não vai. A gente vai viver juntas como sonhou. A respiração de Helena já era quase um sussurro. Ela levou a mão ao rosto da irmã e murmurou algo que Maria nunca esqueceria. Você não é... O que ele dizia, você nunca foi infértil. Ele mentiu. As palavras caíram como um raio. Maria ficou sem ar, sem acreditar no que acabara de ouvir. Helena tossiu, fechou os olhos devagar e, com um último suspiro, deixou escapar a vida de seu corpo. Maria gritou com uma dor que ninguém conseguia consolar. Gabriel a segurou pelos ombros, tentando lhe dar firmeza, mas ele mesmo não conteve as lágrimas. O sangue no terreiro, a lua subindo no céu e o corpo de Helena deitado no chão fizeram daquele momento uma cena que ficaria marcada para sempre. Antônio, empurrado por João, sumiu na estrada como um covarde, deixando para trás apenas destruição. Mas o mal que ele plantara ali não poderia ser apagado. Maria permaneceu abraçada ao corpo da irmã, soluçando como uma criança, enquanto Gabriel murmurava: Eu prometo, Helena, sua dor não vai ser em vão. E naquela noite, entre a morte e o silêncio, nascia também a força de uma promessa que uniria Maria e Gabriel em algo maior do que eles próprios. A certeza de que mesmo no meio da tragédia, ainda podia existir amor. E você que está acompanhando essa história, ama histórias emocionantes de época como essa? Então, deixe nos comentários: amei a história, porque histórias da época sempre tocam fundo no coração. A madrugada seguinte nasceu pesada.
A névoa cobria o terreiro como um lençol, e dentro da casa grande ninguém dormira. O corpo de Helena foi velado na sala, sobre a mesa de madeira coberta por um tecido branco que Zefa guardava para as ocasiões mais difíceis. As velas queimavam devagar e o cheiro de cera misturava-se ao de café recém-passado que quase ninguém conseguia engolir. Maria não largava a mão da irmã, o rosto inchado de chorar, a voz quase sem sair. Gabriel permanecia por perto, sem interromper, mas presente um apoio silencioso. Quando o padre Anselmo chegou para uma bênção curta, só se ouviu o tilintar das contas do terço e o sussurro de orações. Helena partira defendendo aqueles que amava. Esse gesto, maior que a própria dor, sustentava a casa de pé. No enterro, o cortejo seguiu pela estrada de terra até o cemitério pequeno, cercado de aroeiras. O céu parecia baixo. Depois da última pá de terra, Maria permaneceu ajoelhada, os dedos afundados no chão úmido. Gabriel se aproximou devagar. A gente vai honrar o nome dela, Maria, do jeito certo. Ela respirou fundo, ergueu o rosto lavado de lágrimas e assentiu com um movimento curto. Não havia palavras para a promessa que se firmava ali. De volta à fazenda, Zefa tomou a dianteira. Maria, venha comigo na cidade. O corpo sente, mas a alma sente mais. É bom ouvir quem pode te dizer a verdade, sem grito, sem maldade. Gabriel concordou. Eu levo vocês. No consultório de portas azuis do Dr. Arnaldo, que cuidava de todo mundo em Santa Esperança, o relógio de parede marcava o tempo em tic-tacs compassados, como se quisesse ensinar o coração a seguir. O médico, homem de fala mansa e cabelo bem penteado, recebeu Maria com respeito. Sinto muito por sua irmã, minha filha. Sinto de verdade. Zefa tocou o ombro de Maria. Doutor, a menina precisa saber se o que falaram dela a vida inteira é verdade. Arnaldo pousou os óculos sobre a mesa. Eu entendo. Vamos com calma. Depois de um exame simples, feito com todo cuidado e discrição, o médico a fez sentar-se de novo, frente a frente. Gabriel aguardou do lado de fora, no corredor, o chapéu nas mãos, como quem segura a própria ansiedade. Maria, disse o doutor, escolhendo cada palavra, você é uma moça saudável. Não existe em você nada do que espalharam por aí. Os olhos dela se encheram de água. O senhor tem certeza? Tenho. Não falo por adivinhação. Falo porque é o meu ofício e porque conheço esse assunto. Você pode um dia, se assim a vida quiser, ser mãe. Maria levou as mãos ao rosto e chorou de alívio e revolta ao mesmo tempo. Zefa apertou seus dedos. Eu sabia, murmurou a velha. Eu sabia que aquilo era crueldade, não verdade. O doutor Arnaldo respirou fundo, como quem finalmente tira um peso antigo do peito. Há coisas que, por ética, a gente guarda, mas a morte de sua irmã me obriga a falar o que segurei por anos. Seu pai sempre soube que não podia afirmar o que dizia. Espalhou o boato para humilhar vocês e para afastar qualquer pretendente que ameaçasse o controle que ele tinha sobre a casa. Muita gente veio me perguntar. Eu repetia, não tenho diagnóstico nenhum dessas meninas. Mesmo assim, ele insistia na mentira. E a mentira foi virando verdade, na boca do povo. Maria recuou na cadeira, como se precisasse de espaço para caber tanta informação. Então, ele fez isso de propósito? Fez. E quando alguém o confrontava, ele reagia com raiva. Uns se calaram por medo, outros por costume. Eu mesmo, confesso, temia que uma palavra minha acendesse um incêndio maior. E errei em não ter sido mais duro. A porta rangeu. Gabriel apareceu no batente, sem entrar. Posso? Entre, Gabriel, disse Arnaldo. Ela precisa ouvir de você o que eu já repeti. O fazendeiro se sentou ao lado de Maria, respeitando a distância. Eu nunca acreditei no que a cidade repetia, e não precisava do doutor me dizer para saber que aqui, apontou para o peito, nada disso tinha importância. Mas é direito seu ter a verdade. E agora você tem... Maria enxugou o rosto com o lenço que Zefa lhe dava desde menina. Havia raiva, havia luto, havia um começo de liberdade nascendo ali, no mesmo lugar onde por tantos anos só existiu medo.
Ele matou a Helena com a mentira que ele carregou a vida inteira. Disse firme, sem elevar a voz. E eu não vou deixar que a memória dela seja só dor. Na volta, o caminho parecia outro. O vento, que antes feria, agora soprava menos áspero. Quando chegaram à fazenda, João veio ao encontro. Patrão, a cidade anda comentando que Antônio sumiu, foi para a banda de Curvelo. Deixe sumir, respondeu Gabriel duro. Mas, se botar o pé aqui, não sai sem a polícia. Nessa noite, Maria caminhou sozinha até o curral. O baio marrom resfolegou reconhecendo-a. Ela tocou a estrela clara na testa do animal e falou com ele como falava com a irmã. Descansa, Helena. Eu descobri. Não era eu. Nunca fui eu. A lua acendeu o terreiro e pela primeira vez desde a tragédia, um fio de paz atravessou o peito de Maria. Quando voltou à varanda, Gabriel estava sentado, as mãos entrelaçadas, olhando o vazio. Ela parou diante dele sem desviar os olhos. Obrigada por não ter duvidado de mim. Não se agradece o que é obrigação, respondeu. Eu devo a vocês a verdade e o abrigo. E eu devo a você a coragem de continuar. O silêncio que se seguiu não era mais o silêncio do medo. Era o silêncio de quem reconhece no outro o mesmo caminho de dor e a mesma vontade de não se perder. Naquela noite a casa grande dormiu pouco, mas dormiu melhor. O segredo, enfim, estava revelado. A mentira que sustentou anos de violência tinha nome e dono. E a partir dali, a dor começaria a unir o que ainda estava em pedaços, preparando o terreno para o passo seguinte. Aquele em que dois destinos antissolitários encontrariam força um no outro para recomeçar. Os dias depois do enterro de Helena pareciam andar devagar, como se o relógio respeitasse o luto da casa. A imagem dela estava em tudo, no lenço esquecido na cadeira, no pente sobre a cômoda, no cheiro leve de alfazema que ainda morava no quarto. Zefa mantinha a janela entreaberta, dizendo que o vento ajuda a alma a encontrar caminho. Maria passava os dedos nas dobras do lenço e respirava fundo para não desabar de novo. Na primeira manhã sem a irmã, Maria foi até o curral. O baio marrom ergueu a cabeça e veio ao seu encontro, mansinho, como sempre fazia com Helena. Ela te amava, sabia? Sussurrou, encostando a testa na testa do animal. E eu vou amar por nós duas. Gabriel observava de longe, sem interromper. Naquele rosto forte havia um cansaço novo, o cansaço de quem segura o mundo para outro não cair. Ao voltar para a varanda, ele a esperou com uma cadeira vazia ao lado. Senta um pouco, pediu, a voz baixa. Maria sentou. Por um tempo, ficaram em silêncio, ouvindo apenas a água na bica e o mugido longe no pasto. Quando meus pais se foram, começou Gabriel olhando as mãos. Eu achei que a fazenda ia me bastar. Trabalhei mais, falei menos. A dor virou rotina, mas a casa ficou oca. Ele respirou. O dia que levei vocês para dentro, achei que estava só impedindo uma injustiça. Agora eu vejo. Eu também estava pedindo socorro e nem sabia. Maria apertou o lenço entre os dedos. A gente sempre esteve pedindo socorro, Gabriel, só que ninguém escutava. Ela virou o rosto para o terreiro e, devagar, acrescentou. Até você. Aquela frase, simples e verdadeira, encheu os olhos dele de água. Gabriel não chorava fácil, mas ali não havia vergonha. Havia reconhecimento. Eu não consegui salvar a Helena. A voz falhou. E isso vai me doer a vida inteira. Você salvou o que restou de nós, respondeu Maria firme. E salvou a memória dela também. A verdade que o doutor disse me libertou. Libertou a Helena, mesmo tarde. Agora ninguém vai me chamar de menos. Nem dentro, nem fora desta casa. Nessa tarde, Maria pediu a Zefa uma caixa pequena. Juntas, guardaram as lembranças de Helena. O pente, o lenço, uma fita azul, um bilhetinho com a letra torta, onde se lia: um dia a gente vai rir disso tudo. Gabriel apareceu com um vaso de barro e uma muda de ipê amarelo. Vamos plantar perto da cerca do fundo, disse. Ipê tem raiz que segura a terra e flor que consola a vista. Foram os três. João cavou o buraco com cuidado e Maria colocou a muda com as próprias mãos.
cresce por nós, disse, cobrindo de terra e alisando o chão. Quando florir, vai ser o sorriso dela. No fim do dia, a casa grande ganhou novos sons. Zefa arrastou a mesa da cozinha para mais perto da janela, para a luz bater melhor. E Maria começou a costurar com o tecido que Helena tinha escolhido meses antes. Ponto a ponto, ela bordava pequenas flores no pano de prato, e cada flor parecia fechar um pouco da ferida aberta no peito. Gabriel, que jamais se metia no serviço das mulheres, encostou no batente e perguntou, quase sem jeito, se eu comprar mais tecido, você topa costurar cortinas novas para a sala? Maria sorriu pela primeira vez sem culpas. Topo, a casa precisa de cor. A gente também. Naquela noite, a chuva ensaiou cair, mas ficou só no cheiro. Gabriel trouxe do paiol um rádio antigo, consertado às pressas por João, e o depositou sobre a cômoda. O chiado veio primeiro, depois, baixinho, uma valsa antiga. Maria ergueu os olhos. Eu não sei dançar, admitiu, rindo de leve. Nem eu, respondeu Gabriel. Mas a gente aprende junto. Ele estendeu a mão. Maria hesitou um instante, então colocou a mão na dele. Não foi um abraço apertado. Foi um abraço com espaço para a dor respirar. Os passos eram curtos e os olhos de Maria marejavam, não de medo, mas de saudade. Obrigada por não me soltar, disse ela, o rosto no ombro dele. Eu também estava esperando alguém que não me soltasse, confessou. Nos dias seguintes, a cidade percebeu que a fazenda havia mudado, não pela riqueza, essa sempre existiu, mas por uma ordem nova, feita de respeito. João passou a anunciar alto na porteira, aqui mulher tem vez e voz, e ninguém achou exagero. O padre Anselmo apareceu com um ramo de alecrim para espantar tristeza. E Zefa colocou o ramo atrás da porta, como quem sela um pacto antigo. Certa tarde, Maria foi até o quarto que dividia com Helena e abriu o guarda-roupa. Tirou 2 vestidos simples, um azul escuro, outro creme, e levou para a varanda. Esse era o preferido dela, falou, alisando o tecido. Quando o ipê florir, eu vou usar na missa de domingo. E eu vou caminhar do seu lado, prometeu Gabriel, para o povo ver que seus passos têm companhia. A união deles não nasceu de festa. Nasceu de um luto partilhado, de um silêncio dividido, de tarefas simples que pedem 4 mãos. Quando Maria tosse, Gabriel traz o chá. Quando Gabriel chega tarde do curral, Maria deixa o prato coberto no fogão de lenha. E quando a noite pesa, eles sentam no degrau da varanda e conversam com a estrela mais brilhante, a que Maria decidiu chamar de Helena. Se ela tivesse ficado, começou Maria certa noite, se ela tivesse ficado, a gente tinha aprendido a ser feliz mais depressa, completou Gabriel, sem medo da verdade. Mas ela nos empurrou para esse começo, e esse começo é nosso. Maria concluiu. Ninguém tira. No domingo plantaram uma pequena cruz de madeira ao lado da muda de ipê. Maria amarrou no topo a fita azul que encontrara na caixa. O vento brincou com a fita e por um segundo pareceu que Helena estava ali, espiando a cena com o mesmo sorriso discreto de sempre. Maria apertou a mão de Gabriel e ele apertou de volta. A dor nos juntou, disse ela com serenidade. Agora a vida vai ensinar a gente a ficar. Vai, respondeu ele, e eu vou aprender tudo ao seu lado. O sol desceu manso e o terreiro ficou dourado. No rádio, a mesma valsa de antes. Maria encostou a cabeça no ombro de Gabriel e fechou os olhos. Não era o fim, ainda não. Era o entre, o lugar onde a saudade e a esperança se abraçam. Ali, naquela varanda, a casa deixou de ser abrigo e virou lar. E sem que eles percebessem, o destino já alinhavava o último ponto dessa história. Aquele que, quando vier, vai fazer chorar até quem jurou que não chora. Os meses passaram, e a fazenda de Gabriel nunca mais foi a mesma. O ipê que plantaram em memória de Helena já começava a criar sombra no terreiro, suas folhas balançando ao vento, como se a própria alma dela ainda vivesse ali, cuidando deles em silêncio. Cada flor que nascia parecia um recado, uma lembrança de que sua partida não fora em vão. Maria,
que antes carregava nos olhos apenas medo e insegurança, agora caminhava de cabeça erguida pelos corredores da casa grande. Ela já não se encolhia ao ouvir passos masculinos, já não tremia ao ser chamada pelo nome. Ao lado de Gabriel, sentia-se forte, respeitada e, pela primeira vez, amada de verdade. Numa tarde de outono, o povoado de Santa Esperança parou para assistir a um casamento singelo, mas cheio de significado. Maria vestia o vestido creme que um dia pertencera a Helena, e quando entrou na igrejinha da praça, muitos choraram em silêncio. Não pelo luto, mas pela vitória daquela mulher que havia sobrevivido ao inferno e agora escolhia o amor como recomeço. O tempo mostrou que o segredo revelado no leito de morte de Helena era a chave para transformar a vida de Maria. Meses depois, a cidade inteira se surpreendeu ao ver a jovem grávida caminhando de mãos dadas com Gabriel no domingo de missa. A mentira cruel de Antônio tinha sido enterrada junto com seu orgulho, e a verdade florescia ali, no ventre de Maria, como prova de que a esperança nunca morre. O destino deles foi selado não apenas pela tragédia, mas pelo modo como transformaram a dor em alicerce. Gabriel, que um dia acreditou estar condenado à solidão, encontrou em Maria o sentido da vida que tanto lhe faltava. E Maria, que cresceu ouvindo que não valia nada, descobriu em Gabriel a certeza de que era digna de amor, de família e de futuro. Na varanda, numa noite clara, Gabriel segurou a mão dela e disse: "Nós dois somos a herança que Helena deixou. É por ela que seguimos." Maria sorriu, os olhos marejados, e respondeu: "Helena não se foi, Gabriel. Ela está em cada passo que damos juntos." Assim, com lágrimas e sorrisos misturados, aquela história tão triste e marcada pela dor, encontrou um desfecho capaz de emocionar até o mais duro dos corações. A vida recomeçando no lugar onde antes só havia sofrimento. Agora me conte, qual é a sua opinião sobre essa história? Deixe nos comentários porque quero muito saber. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que também ama histórias de época emocionantes. E não vá embora ainda. Clique na próxima história, porque eu estarei lá esperando por você. Nos vemos lá.